Dando continuidade à segunda parte do vídeo, né, vou continuar explicando aqui sobre fluxo de caixa. Agora vamos para a parte operacional do negócio. Como que funciona o fluxo de caixa? Você pode trabalhar o fluxo de caixa da sua empresa como sendo informações mensais ou até diária, se você quiser detalhar mais a sua informação. Eu aconselho, né, para empreendimentos terem mais controle, trabalhar com fluxo de caixa com informação diária, tá? Porque não adianta nada eu trabalhar com o meu fluxo de caixa com as informações sendo construídas como mensal, porque vamos supor que o problema no meu caixa aconteceu entre o dia 15 e o dia 25. Eu não vou ter essa informação de forma detalhada. Por quê? Porque entre o dia 15 e 25 eu fiquei no vermelho, no dia 26 eu recebi um recurso financeiro, terminei o meu mês no azul. Só que eu não consigo ter essa informação histórica, tá? Por que aconteceu esse gap, tá? Esse tempo que eu operei no vermelho, entre o dia 15 e o dia 25, por exemplo. Então a gente trabalhando, né, o fluxo de caixa com os dias do mês, a gente consegue ter essa informação histórica. E a gente tem um conhecimento maior do que está acontecendo com o nosso empreendimento, com a nossa empresa, ok? Isso é como dica. Eu prefiro assim. Tem outras pessoas que trabalham com fluxo de caixa considerando só as informações do mês, sendo janeiro, fevereiro, março, blá blá blá, dezembro, ok? Mas vamos lá. Algumas informações importantes que vocês têm que colocar no fluxo de caixa de vocês. Considerando esse exemplo que eu falei, né, cada coluna dessa aqui é um dia do mês. Eu vou ter uma planilha dessa aqui para cada mês, né, com o fechamento total do mês, ok? Só relembrando, esse modelo de documento aqui eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, tá? Mas como que a gente começa? Supondo que a gente começou a trabalhar hoje, supondo que seja 1º de janeiro. Então, na planilha do mês de janeiro, no dia 1º, qual que é a primeira informação que eu coloco? Eu vou colocar o saldo do meu exercício anterior. Nesse exemplo aqui, o meu saldo que eu terminei, o exercício anterior, eu terminei com R$5.000. No dia 31 de dezembro do ano anterior, eu tinha R$5.000 em caixa. Então, eu começo alimentando aqui com R$5.000, ok? Depois eu venho com todos os meus pagamentos. Eu dividi, nesse exemplo aqui, as minhas despesas operacionais, né? No caso aluguel, energia, água, telefone, gás e outras despesas. Eu vou colocar todas as projeções, tá, do que eu espero pagar com essas despesas operacionais. Vamos supor, o aluguel vence todo dia 1º do mês. Então, em cada planilha de cada mês, tá, eu vou colocar R$500 ali. No dia 1º de janeiro, na outra planilha, no 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril e assim por diante. Por quê? Quando eu entrar em cada planilha daquela ali, obrigatoriamente eu sei que eu tenho que pagar R$500 de aluguel. Então, o que eu vou fazer para ter esses R$500 no dia 1º de cada mês? Então, eu vou ter que executar o meu plano de marketing dentro de estratégias de venda, o que vocês discutiram ali, né? Vou ter que trabalhar algumas formas de negociação, tá, com o meu cliente relacionadas a preço. Eu não posso dar um prazo muito longo de pagamento. Por quê? Se eu der um prazo muito longo, eu não vou ter recurso financeiro para pagar esses R$500, né? E no meu recebimento eu vou receber esse dinheiro do meu cliente somente no dia 6. O que adianta eu receber R$500 no dia 6 se eu tenho que pagar esse aluguel no dia 1º? Esse tempo aqui eu vou estar correndo multa e juros desse título que eu não paguei na data correta.
Concordam? Então, isso é de suma importância, você ter essa informação. Tá? Eu acabei de dar uma explicação, né, de uma das funcionalidades do fluxo de caixa. Seguindo aqui no detalhamento, né, despesas operacionais, depois a gente coloca, né, o exemplo de impostos e taxas que a gente tem que pagar, né? Caso a gente tenha algum empréstimo ou algum financiamento que tenha que pagar, a gente coloca aqui, né, supondo que eu tenho um empréstimo no banco X, né, que eu tenho que pagar todo dia 5. Então, mesma coisa, todo dia 5 eu vou lá e coloco, né, dia 5 de janeiro, um empréstimo de R$1.000 por mês. Dia 5 de janeiro eu coloco 1.000. Dia 5 de fevereiro, na planilha de fevereiro, coloco mais 1.000 e assim por diante. Até fechar a previsão do meu empréstimo. Vamos supor que seja em 12 vezes. Em dezembro eu coloco lá a última parcela. Tá? Algumas informações importantes. Tá? O que vocês já têm de conhecimento relacionados aos custos fixos do empreendimento de vocês, tá? Vocês já alimentem a planilha de fluxo de caixa, tá? Vocês vão colocar todos os custos fixos e a partir do momento que a gente vai andando na linha do tempo, aqui no fluxo de caixa, vocês vão colocando a informação concreta daquilo. Exemplificando essa definição que eu acabei de mencionar. Vocês têm como custo fixo do empreendimento de vocês telefone. Vamos supor que o telefone seja R$100 por mês, tá? E ele vence todo dia 5. Então você vai, no dia 5 de cada planilha, de todos os meses, você vai colocar lá um custo fixo, telefone, R$100. E assim por diante nas outras planilhas. Só que a gente sabe que a nossa conta de telefone não vem exatamente aquele custo fixo. Aqui você colocou uma média, tá? Dentro dessa média, você sabe que o seu telefone vai vir no dia 5 aproximadamente R$100. Então, quando chegar a conta, você vai colocar e quando você pagar aquilo ali, você vai colocar a informação concreta. Vamos supor que você botou a média de R$100 e esse mês você gastou um pouco menos. A conta de telefone sua veio R$ 98,50. Então você coloca, vai e atualiza a sua planilha. Quando chegar no dia 5, no dia do pagamento, atualizou R$ 98,50. As outras informações você deixa esse valor aproximado, R$100. No mês seguinte a conta veio R$ 102,70. Quando você pagar, concretizar aquilo ali, você atualiza a informação. Por quê? Porque diante disso, o fluxo de caixa vai te dar essas informações históricas para trás do que aconteceu com o seu empreendimento, né? Você consegue pegar a planilha de fluxo de caixa do ano passado e ver quais foram as suas despesas, né? As suas saídas e as suas entradas. Você tem essas informações históricas para você identificar uma informação importante, a sazonalidade do seu negócio. A gente pega essa informação, né, de todos os meses. Quais foram os meses no ano passado que eu vendi mais e que eu vendi menos? Eu vendi mais em janeiro, fevereiro, o mês que eu vendi menos foi agosto e setembro. Você vai buscar a informação por que você vendeu menos em agosto e setembro. Para definir alguma estratégia de marketing, algumas outras estratégias para que você não passe por esse mesmo problema. Então o fluxo de caixa também ele te dá essas informações históricas para a gente tomar decisões futuras. E como eu já acabei de mencionar, o fluxo de caixa também vai te dar essas informações futuras, né, do que a gente vai ter que ter em caixa para honrar com as nossas obrigações. E quais são as nossas previsões de recebimento também. Ok? Então, seguindo aqui os exemplos de pagamentos, né, por exemplo, alguma amortização, alguma compra de patrimônio também, tá? Vamos supor que compramos veículos, né, que não esteja relacionado à atividade de fim do empreendimento, né, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, tá? Uma informação importante que eu fiquei de mencionar, né? Eu acabei de falar dos custos fixos, né? E os custos variáveis? O que são esses custos variáveis? Os custos variáveis são custos relacionados à atividade produtiva do negócio que vocês definiram.
tá? Vamos supor que esse exemplo que eu mencionei anteriormente da marcenaria, né? Um custo variável da marcenaria, né, da empresa de móveis planejados, é o MDF. Por quê? Quanto mais eu produzo móveis planejados, armários, mais MDF eu tenho que comprar. E mais ferragens, né, como dobradiça, puxador, eu tenho que comprar também. Então, isso são relacionados aos custos variáveis do meu empreendimento. Quanto mais eu aumento a produção, mais aumenta esses custos variáveis. Tá? E os custos fixos são aqueles que, por mais que eu produza infinitas unidades, os custos fixos não vão variar. Né? São normalmente relacionados àqueles que não estão vinculados à atividade fim do empreendimento. Né? Se eu vender 50 unidades ou se eu vender 500 mil unidades, o salário da minha secretária vai ser o mesmo. Concordam? Então, eu acabei de dar um exemplo de custo fixo e custo variável. Uma informação importante que eu sempre menciono em sala de aula: os custos fixos e custos variáveis não são os mesmos para diferentes tipos de empreendimento. Tá? Eu dei esse exemplo aqui, que no caso, por exemplo, água para uma marcenaria pode entrar como custo fixo. Mas vamos supor uma empresa que engarrafa água. Se é uma empresa que engarrafa água, que vende água mineral, a própria água que ela vai retirar da fonte ali, né, quanto mais ela retirar água da fonte, né, isso daí pode incidir como custo variável. Tá? Alguma empresa que demanda também muita energia elétrica para fabricar determinado bem. Né? Para alguns tipos de empreendimento, energia elétrica pode estar relacionada a custos fixos. Para esse outro empreendimento que demanda muita energia elétrica para a fabricação de determinado bem, logicamente o custo da energia elétrica, a quantidade de energia que entra no empreendimento vai interferir na produção. Então essa energia elétrica entra como custo variável. Tá? Vocês vão ter que se atentar ao tipo de empreendimento de vocês para vocês dividirem quais são os custos fixos e os custos variáveis do seu empreendimento. Ok? Seguindo aqui no exemplo do fluxo de caixa. E aqui mais para baixo, a gente coloca os nossos recebimentos. Ok? Quais são os recebimentos que a gente tem de clientes, né, através da venda direta dos nossos bens ou serviços? Caso a gente tenha algum empréstimo, algum financiamento a receber, a gente coloca aqui. E algum resgate de aplicação financeira, a gente coloca aqui também. Tá? Nesse exemplo desse template que eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, ele já está vinculado aqui com todas as fórmulas. Caso eu coloque aqui, né, os pagamentos, ele vai subtrair do que eu tenho em caixa. Caso eu coloque aqui alguns recebimentos, ele vai somar com o que eu tenho em caixa. E ele já vai me dar um resultado, né, com as fórmulas do Excel, que eu trabalhei essa planilha no Excel, né, o meu resultado no final do mês. Né, ele vai me dar o resultado de tudo que eu paguei, né, com telefone e fax durante o mês, ele vai me dar aqui, e aqui ele vai me dar com quanto que eu estou entrando de saldo para o mês seguinte. Ok? Qualquer dúvida relacionada ao fluxo de caixa, pergunte para o seu professor em sala de aula. Agora vamos para um ponto de suma importância do plano financeiro, que são os cálculos de análise de viabilidade do empreendimento. Né? Eu vou mencionar alguns aqui, mas o primeiro que eu vou mencionar é o payback. O que é o payback? O payback consiste na mensuração do tempo necessário do retorno de investimento, né, inicial do negócio. Se eu investir, um exemplo, 100 mil reais, em quanto tempo eu vou reverter esses 100 mil reais? Ok? Eu vou agora mostrar para vocês os cálculos, né, de como que a gente realiza o payback. Agora, vamos seguir com os cálculos, né, de payback. Vamos exemplificar aqui. Informações importantes que vocês têm que se atentar para calcularmos o payback. São o investimento inicial do empreendimento, né, e o saldo do caixa em diferentes anos. Para realizarmos esse cálculo aqui de payback, utilizaremos como modelo o saldo operacional de 4 anos. Por quê? A gente adotando essa estimativa de saldo operacional de 4 anos, a gente vai ter que fazer uma média desses 4 anos
para conseguir realizar esses cálculos, ok? Então, para calcularmos o payback, né, qual que é o investimento inicial do empreendimento seguindo esse exemplo aqui, que é o mesmo exemplo que está no slide de vocês. O investimento inicial foi de R$800 mil, ok? E eu vou considerar o saldo de caixa nesses 4 anos. O saldo de caixa no ano 1 foi de R$100 mil. O saldo de caixa no ano 2 de R$200 mil. O saldo de caixa no ano 3 R$150 mil, tá? E o saldo de caixa no ano 4 R$400 mil. Eu somando todo esse saldo de caixa aqui nos 4 anos, vai me dar o resultado de R$900 mil. Como iremos prosseguir nos cálculos aqui? Primeiramente, eu tenho que tirar uma média, tá, desses 4 anos aqui em que eu estou considerando para cálculo de payback. Então, eu somo o saldo de caixa desses 4 anos, divido pelo número de anos que eu estou considerando, divido por 4. Que isso daqui vai me dar um resultado de uma média de R$225 mil. Continuando com os cálculos, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar o meu valor do investimento inicial, passar um traço aqui, o valor do meu investimento inicial e dividir por essa média do meu saldo de caixa, ok? O meu investimento inicial foi de quanto? De R$800 mil. Qual que foi a média que deu? R$225 mil. Eu dividindo esses dois números aqui, ele vai me dar um resultado de 3,55. A gente tem que interpretar o que é esse 3,55. O que é esse 3,55? Esse 3,55 quer me dizer que em 3 anos, 0,55, 3 anos, 0,55 é o tempo que, trabalhando com essas estimativas de fluxo de caixa aqui, que eu vou retornar esse investimento inicial aqui, ok? Se você quiser detalhar mais ainda, então quer dizer que em 3 anos, esse 0,55 aqui é 6 meses e X dias, tá? Esses X dias você não precisa entrar em tanto detalhe assim. Mas então quer dizer que em 3 anos e meio eu vou retornar esse investimento de R$800 mil aqui. Esse é o exemplo de cálculo do payback. Outro exemplo de análise de viabilidade é a lucratividade média. Qual que é a definição de lucratividade média? É a receita operacional do negócio em termos relativos. Termos relativos por quê? Porque eu vou adotar o critério, né, da média desse lucro do empreendimento, né, que é o quanto que retorna para o bolso do empresário em forma de lucro, ok? A gente vai fazer a média, tá, desse lucro que retorna para o bolso do empresário, quanto que ele retorna de lucro diante da atividade operacional do negócio, tá? Para você tomar a decisão, né, se vale a pena continuar com esse empreendimento ou não, ok? Agora vamos para os cálculos de lucratividade média. Como iremos calcular a lucratividade média? A gente precisa ter como informação o lucro líquido, que é aquele lucro líquido que a gente calculou na DRE. Quando a gente fez todas as deduções ali,
o resultado que me dá como lucro líquido é o que eu vou considerar na lucratividade média, tá? Mesma coisa, vamos adotar, né, como parâmetro 4 anos para a gente calcular e realizar a média, ok? Então a lucratividade média a gente precisa, primeiramente, como eu falei, do lucro líquido. Esse lucro líquido eu vou realizar uma média, tá? Dentro desses 4 anos. E irei dividir pela receita. Mesma coisa. A média dessas receitas. Ok? Eu tendo o lucro líquido que vai me demonstrar quando eu realizar os cálculos na DRE, eu vou dividir pela média, né, da receita baseado nas estimativas que eu fiz. Ok? E esse lucro líquido médio aqui, essa lucratividade média, tá, vai demonstrar para o empreendedor quanto que está retornando de lucro para o bolso dele, para ele assim conseguir tomar a decisão se vale a pena continuar com esse empreendimento ou não. Outro exemplo de análise de viabilidade, né, é a rentabilidade simples, né, que é a taxa média de retorno do total investido no empreendimento, que servirá como comparativo para outros investimentos. Essa rentabilidade simples é muito importante. Por quê? Aqui o empreendedor vai ter noção e vai conseguir decidir se vale a pena investir no negócio A, no negócio B, ou então vale a pena investir em nada e deixar esse dinheiro em uma determinada aplicação financeira, que ele não vai ter dor de cabeça e vai render mais do que ele trabalhando determinados negócios. Essa rentabilidade média vai dar essa informação para ele, ok? Recapitulando, payback, o tempo que demora para você ter esse retorno financeiro do que você investiu inicialmente no negócio, a lucratividade média, né, a média do lucro que retorna para o bolso do empresário, e a rentabilidade simples é em comparação com outros tipos de investimento, qual que vale mais a pena? Investir no empreendimento A, B ou deixar meramente o dinheiro rendendo em uma determinada aplicação financeira. Agora vamos para os cálculos de rentabilidade média. Continuando com a demonstração dos cálculos, agora irei demonstrar os cálculos da rentabilidade simples, tá? Resumindo, como eu falei anteriormente, rentabilidade simples quer dizer o quê? Quer dizer, né, em comparação a dois tipos de investimento, qual que é mais viável financeiramente o empreendedor investir? Qual que vale mais a pena? Investir no empreendimento A, B, C ou deixar o dinheiro simplesmente rendendo em uma determinada aplicação financeira, tá? Vamos calcular a nossa rentabilidade simples. Rentabilidade simples. Rentabilidade simples. Como utilizamos nos outros exemplos, adotaremos como base, né, os cálculos usando a estimativa de 4 anos, que é os mesmos 4 anos que a gente exemplifica no slides que estão disponíveis no Moodle, ok? Então vamos lá. Informações importantes que a gente tem que ter para realizarmos o cálculo de rentabilidade simples. É o lucro líquido, né, e o investimento que a gente vai realizar nesses 4 anos. Então supondo, seguindo o exemplo que tem nos slides, né, qual que é o lucro no ano 1? O lucro no ano 1 é de R$75 mil. O lucro no ano 2 é de R$86 mil. O lucro no ano 3 é de R$115 mil. E o lucro no ano 4 é de R$280 mil. Eu somando essas informações, dividindo por 4, se eu dividir por 4, ele vai me dar um resultado de R$139 mil.
Qual que é a outra informação relevante para eu calcular, né, a rentabilidade simples? O investimento que eu realizo durante esses mesmos 4 anos, ok? Então, deixa eu passar um traço aqui. Qual que foi o meu investimento no ano 1? O meu investimento no ano 1 foi de R$ 165 mil. O meu investimento no ano 2 foi de R$ 120 mil. O meu investimento no ano 3, R$ 135 mil. E o meu investimento no ano 4 foi de R$ 110 mil. Mesma coisa. Eu somando essas informações, dividindo por 4, vai me dar um resultado de 132.500. Ok? Continuando com os cálculos, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que dividir 139 por 132.500. Eu dividindo um por outro, realizando essa operação, ele vai me dar um resultado de 1,049. Ok? Só que não basta eu somente ter esse número aqui, 1,049, porque 1,049 não quer me dizer nada. Eu tenho que interpretar esse resultado, né? Como a gente fez com os cálculos anteriores. O que 1,049 quer me dizer? Quer me dizer o seguinte, que todos esses investimentos que eu fiz no meu empreendimento, né, comprando máquina nova, fazendo reforma, comprando um veículo novo para minha frota, né, isso vocês vão definir quando sentarem com o grupo de vocês, né, e vocês vão definir quais são os investimentos programados durante os anos para que o empreendimento de vocês rode bem, né? Todo esse investimento que eu fiz nos meus 4 anos quer dizer que eu consigo retornar todo esse meu investimento, tá? E ainda consigo fazer ele render 4,9%, ok? Se eu estou considerando todas essas informações no espaço de tempo de ano, então quer dizer que eu consigo retornar essa informação, esse investimento total mais 4,9% ao ano. Isso quer me dizer esse dado aqui. Todo investimento eu retorno somente 4,9% ao ano. Só que para eu tomar essa decisão, utilizando esse parâmetro de rentabilidade simples, eu tenho que comparar esse retorno com outro tipo de investimento ou com uma aplicação financeira. Nesse caso, desse exemplo aqui, eu consigo identificar que o retorno está sendo muito baixo. 4,9% diante do montante que eu estou investindo. Por quê? Se eu utilizar como base comparativa o rendimento da aplicação na poupança, vamos arredondar que a poupança renda 6% ao ano. Então, vale mais a pena e eu corro menos risco, né, eu aplicar todo esse dinheiro na poupança, porque vai me render mais e eu tenho menos riscos atrelados a essa aplicação do que continuar aplicando nesse tipo de empreendimento. Ok? Seguindo o exemplo das análises de viabilidade do empreendimento. Temos aqui análise de viabilidade do VPL, que é o valor presente líquido. Iremos estimar futuros fluxos de caixa, como eu mencionei anteriormente, para o empreendimento, tá? Já deduzindo alguns impostos e outras deduções, como foi mencionado na DRE. Esses diferentes fluxos, a gente vai considerar uma determinada caixa que nos cálculos eu vou utilizar como a letra K, ok? E depois que realizarmos esse cálculo, caso o VPL, né, o valor presente líquido, seja positivo, então quer dizer que o investimento é viável, tá? Caso o VPL seja muito próximo de zero ou negativo, tá? Quer dizer que o empreendimento não é viável, tá? Por quê? Qual que é a informação que esse VPL vai fornecer para a gente? É importante a gente se atentar que o dinheiro não tem o mesmo valor no tempo, tá? Quer dizer que se eu tenho 10 mil reais hoje,
ele não vai valer R$10.000 daqui a 1 ano, 2 anos. Então, eu trazendo todo esse dinheiro, né, para o valor presente, eu vou conseguir identificar se vale a pena eu continuar investindo nesse empreendimento ou não. É essa informação que o valor presente líquido vai me dar. Eu vou trazer valores futuros, o dinheiro no futuro, vou identificar quanto que ele vale no presente, tá? Para saber se vale a pena ou não. E a taxa interna de retorno. Como que a gente calcula a taxa interna de retorno? Precisa minimamente de uma calculadora científica, né? Ou vocês podem também utilizar a 12C para realizarem esses cálculos aqui, tá? Mas como que a gente faz? A gente vai igualar o VPL a 0 para identificar qual que é essa taxa aqui. Esse K, utilizando a mesma fórmula do valor presente líquido, ok? Quando igualarmos o valor presente líquido a 0, encontraremos essa taxa K, tá? E essa taxa K que vai ser essa taxa interna de retorno, ok? Agora vamos para os cálculos. Continuando com os cálculos, né? Agora iremos demonstrar o cálculo do valor presente líquido, VPL. Quais são as informações relevantes para a gente realizar o cálculo do VPL? O que a gente precisa ter, né? São os resultados dos fluxos de caixa, o resultado do fluxo de caixa em diferentes anos, mesma coisa. Iremos adotar como exemplo 4 anos, ok? Iremos trabalhar com essas informações, né? 4 anos e estimativas desses resultados, né? Durante esses 4 anos. Adotaremos uma taxa, né? Que pode ser uma taxa exigida do empreendimento de vocês. Vocês vão definir essa taxa, né? Que é uma taxa que vocês querem ter também de desconto. E também o investimento inicial. Quais são as fórmulas para a gente calcular? Qual que é a fórmula para a gente calcular o valor presente líquido? Para a gente calcular o valor presente líquido, a gente vai ter que fazer o seguinte: considerar essas projeções dos fluxos de caixa nos diferentes anos, né? O resultado do fluxo do ano 1, iremos dividir isso daqui por 1 mais a taxa que vocês estão considerando, né? Tudo isso daqui elevado a 1, que é o ano, esse 1 aqui quer dizer o N, que é o tempo que a gente está considerando. Aqui é o ano 1 elevado a 1. Mais o resultado do fluxo de caixa do ano 2, ok? Dividido por 1 mais a taxa que vocês considerado elevado ao N, que é o 2, que é do ano 2. Mais o fluxo do ano 3 dividido por 1 mais a taxa K que vocês estão considerando elevado a N, que no caso é o ano 3 elevado a 3. E essa mesma informação aqui considerando o N como sendo 4. O fluxo de caixa do ano 4 mais dividido por 1 mais K, que é a taxa que vocês considerando, elevado a 4, ok? Realizando todos esses cálculos aqui, quer dizer que vocês estão trazendo todo esse resultado do fluxo de caixa do ano 1, do ano 2, do ano 3 e do ano 4, para um valor presente, que é o valor de hoje. Considerando essa taxa aqui, quanto que esses resultados financeiros aqui vai estar valendo hoje? Eu quero saber essa data no valor presente. Diante dessa informação aqui, tá? Eu vou conseguir identificar se esse dinheiro que vai me render daqui a 1, 2, 3, 4 anos, N anos, tá? Vai valer. Tudo isso daqui eu tenho que subtrair, tá? Eu vou continuar aqui por causa do espaço. Eu tenho que subtrair do meu investimento inicial, ok? Por quê? Eu subtraindo todas essas projeções, tá? Deixa eu botar entre parênteses aqui para facilitar os cálculos. Eu subtraindo
todo esse resultado aqui do meu investimento inicial, aí eu vou conseguir comparar se esse dinheiro que eu vou receber no futuro, trazendo para o valor presente, vai ser maior ou menor do que o meu investimento inicial. Vocês lembram quando eu mencionei anteriormente? Né? Caso o VPL seja positivo, quer dizer que o meu investimento é viável. Caso o meu VPL seja negativo, esse investimento não é viável. Por quê? Porque isso daqui demonstra que o meu retorno nesses diferentes anos vai ser menor do que o total que eu investi. Então quer dizer que não vale a pena. Se você quiser ainda complicar um pouco mais a tomada de decisão, caso esse valor seja muito próximo de zero, às vezes também não vale a pena. Isso cabe a cada gestor, tomar essa decisão. Ok? Seguindo com a demonstração dos cálculos, né, agora iremos calcular a TIR, que é a taxa interna de retorno. Ok? Como eu acabei de mencionar, o que é a TIR? Para a gente calcular a taxa interna de retorno, a taxa de retorno do nosso projeto, do nosso empreendimento que a gente escolheu, o que a gente vai ter que fazer? O mesmo cálculo que eu acabei de demonstrar para vocês, relembrando, VPL, que é igual ao fluxo do caixa 1 dividido por 1 mais K elevado a 1 mais o fluxo de caixa 2 dividido por 1 mais K do ano 2 mais o fluxo de caixa 3 dividido por 1 mais K do ano 3 mais o fluxo de caixa 4 dividido por 1 mais K do ano 4, subtraindo do meu investimento inicial, o que eu vou ter que fazer para achar esse K aqui? Tá? Eu tenho que igualar isso a zero. Ok? Então vou fazer o meu investimento inicial menos todas essas informações aqui, né? Fluxo de caixa 1 mais K elevado a 1, tal. Fluxo de caixa do ano N, vamos supor que eu trabalhe com diferentes anos aqui, não quero trabalhar somente com 4 anos, quero trabalhar com um espaço de tempo maior. O fluxo de caixa do ano N dividido por 1 mais K elevado a N, tudo isso daqui igual a zero. Quando eu igualo isso a zero, eu realizo esses cálculos aqui, eu vou achar uma taxa K. Que essa taxa K, tá, vai ser a taxa interna de retorno desse projeto que eu estou trabalhando aqui, desse empreendimento que vocês estão trabalhando no trabalho de vocês. Ok? Aí sim a gente vai achar a taxa interna de retorno, tá, desse tipo de empreendimento.